Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Uma breve meditação sobre a palavra de Deus, sobre santificação, irmãos. E vai te ajudar, irmãos. Embora nós podemos fazer outros vídeos falando sobre santificação, mas sobre a qual nós vamos explanar um pouco aqui, irmãos, vai ajudar vocês muito, irão ajudar vocês muito, irmãos, na vossa santificação. A palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tá bom? Nós vamos ver, irmãos, o passo a passo que devemos dar a Deus, irmãos, em relação à santificação. O primeiro passo, irmãos, tem que ser dado de nós mesmos, irmãos, e continuação disso, irmãos, o Senhor fará grande obra na nossa vida. Tá bom? Santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, irmãos. Hebreus 12, 14. Santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que diz aos Romanos 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora aos vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Paulo, irmãos, ele está falando que, como aquelas pessoas praticavam maldade para maldade, agora ela deve oferecer a sua vida, seu corpo, para a santificação ao Senhor. Porque, olha só, Paulo aqui é taxativo em falar que as pessoas serviam à escravidão da impureza, irmãos. Escravidão da impureza. Paulo fala que a pessoa se via a impureza e servia a maldade para a maldade. Para reverter isso tudo, irmãos, é através da santificação. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo diz claramente que a vossa carne é fraca. Você precisa de quê? De santificação, irmãos. Deus vai mover o Espírito na sua vida. A partir do momento que você se santificar, Deus vai mover o Espírito dele na sua vida. E com isso, irmãos, você vai vencer a carne. Mas contudo, irmãos, a contrapartida tem que sair de você. A contrapartida das decisões de não pecar tem que sair de você, para que o Criador venha entrar com o Espírito Santo dele sobre a sua vida e te fortalecer para que mais essas obras da maldade, essas obras da impureza não venham a ser mais participante da sua vida, ou a sua vida não venha a ser mais participante da impureza, de maldade para maldade. Olha o que diz aos Romanos 6, 22, 23. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando ele fala libertados do pecado, irmãos, não é que você está limpo do pecado, livre de qualquer forma de pecado. Cristo lá na cruz, irmãos, ele está apontando que Cristo lá na cruz morreu para te remir, para te libertar do pecado. A Bíblia fala, irmãos, aquele que não tem pecado se considera pecado só por ter falado que não tem pecado. Mas Cristo lá na cruz, irmãos, ele purifica-nos de todo o pecado, irmãos. A partir do momento que nós andarmos, irmãos, em santidade com ele, irmãos, em santidade com ele, ele vai nos libertar, irmãos. Ele vai nos justificar diante do Criador, irmãos. Ele vai nos purificar. Mas a contrapartida de esforços e abandonar o erro, abandonar toda a imundícia e impureza, ela tem que sair de você. A escolha, ela tem que sair de você para que o Criador venha fazer morada na sua vida, venha operar na sua vida. Tem alguém livre de pecado, irmãos? Hoje? Não tem ninguém livre de pecado, porque essa palavra aqui está apontando para Jesus. Que Jesus, irmãos, Deus vai te absorver, irmãos, para a salvação. Deus vai te absorver. Independentemente dos seus pecados, Cristo vai te purificar. O sangue dele vai te lavar de toda a imundícia do pecado. Você tem que demonstrar para Deus que você está em santificação. Deus requer isso de você. Deus quer que você demonstre para ele o seu esforço em santificar. Não é só aceitar Jesus, irmãos, e continuar na vida errônea sem se santificar. É preciso, irmãos, aquele que é santo, irmãos, aquele que quer aproximar daquele que é santo, é necessário que se santifique também. Olha o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
Por isso, Jesus, nosso Senhor. Olha para vocês verem, irmãos, o salário do pecado é a morte. Isso está dizendo, irmãos, que se a pessoa continuar no pecado, ela vai perder a salvação. Só de ter aceitado Jesus ali de boca para fora e não demonstrar sua devoção ao Criador, não demonstrar sua devoção a Cristo Jesus ali, o salário do pecado, o fim, é a morte, é o lago de fogo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele vai gerar morte na vida do homem, morte eterna. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o quanto é importante, irmãos, ser participantes do corpo de Cristo. É uma raça, irmãos, raça eleita, olha para vocês verem, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha só, irmãos, e povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar o quanto isso é exclusivo, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus? Esse povo aqui, irmãos, é aquela primícia, irmãos, que fala, é uma primícia dada a Deus, igual fala lá em Apocalipse, irmãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real? Você já parou para pensar, irmãos, o que é sacerdócio real em relação às pessoas que estão em Cristo Jesus? O quanto isso é maravilhoso? Ração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de programar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós vemos, irmãos, Jesus, irmão, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos, para a sua luz. Não tem como, irmãos, você entrar naquela luz eterna de Deus, naquela luz maravilhosa, irmãos, a vida eterna com o Senhor, enfim, de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É preciso santificação, igreja, porque Deus, olha as qualidades, irmãos, daqueles que serão salvos por Cristo. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha para você ver, irmãos, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Com toda a santificação na nossa vida, irmãos, você tem que dar testemunho de Cristo. Proclamaste a virtude daquele que vos chamou. Proclamastes a virtude daquele que vos chamou. Fala do amor dele. Prega o amor dele, anuncia a sua doutrina maravilhosa, não rudimentos do mundo, não preceitos de homem, doutrinas de homem, mas da palavra de Deus, irmãos, da palavra de Deus. Após essa série, irmãos, aqui de santificação, acho que vai ser uns 3 vídeos, se não me engano, pois eu vou postar um vídeo, irmãos, sobre falsos profetas. Eles induzem, irmãos, completamente a mente do povo. Olha para vocês verem o passado, irmãos. Acabe com Jezabel ali, enganou todo o povo, irmãos. Profeta de Baal em si. Isso porque antigamente, irmãos. Hoje, irmãos, a situação é pior. A situação é muito pior. Falsos profetas aí arrastando multidões e multidões e multidões de gente. Pessoas, irmãos, analisando só o que o falso profeta fala, mas não dá crédito para o Criador, não dá crédito para o Senhor Jesus, irmãos. Não tem um tempo de oração, não tem um tempo de leitura, não tem um tempo para buscar a interpretação da Bíblia, ver se aquele homem que ele está recebendo ensinamento está de acordo com a palavra, se está à luz das Escrituras. Teve pessoas, irmãos, que morreram, irmãos, por confiar em falsos profetas. Várias pessoas já morreram desde a antiguidade, irmãos, porque confiaram em falsos profetas. Trocou, irmãos, a verdadeira palavra por uma palavra de maldição. O que é realmente santificação? O pecado, irmãos, ele gera impureza, porque é uma grande barreira entre você e o vosso Deus. E a santificação é a pureza, que traz a aproximação de você e do seu Criador. Essa santificação, o pecado faz uma grande barreira, uma grande divisão, mas a santificação, ela já vai aproximar você do seu Criador.
2 Coríntios capítulo 7, 21 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha para vocês verem, irmãos. Na santificação, purifiquemos. Ou seja, a santificação, irmãos, é o meio de purificação. Você purificar a sua vida, irmãos. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Como nós vemos, irmãos, a santificação é um meio de purificação, ou seja, deixar, além de Deus nos perdoar ali, irmãos, daqueles pecados existentes na nossa vida, e a santificação também é deixar de fazer, deixar de operar pecado na nossa vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, irmãos, está vendo? Purificar aqueles pecados existentes na nossa vida, de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 10. 1 João 1:10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sua palavra não está em nós. Todos foram destituídos, irmãos, da glória de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando e é mentiroso. Está pecando por ser mentiroso. Se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Sua palavra não está em nós. Na Bíblia existem diversos rituais de purificação, especialmente no Antigo Testamento. No entanto, Jesus nos ensina que devemos ser puros, não só no exterior, mas principalmente no interior. Por quê, irmãos? Jesus rebatia, irmãos, taxativamente o judaísmo ali da sua época. Porque o judaísmo, irmãos, eles viviam em conceitos e preceitos de homens. E eles estão nesses conceitos e preceitos de homens até hoje. E Jesus reprovou, irmãos, praticamente 100% eles ali, irmãos, de suas obras. Ao ponto de Jesus reprovar, irmãos, todos aqueles ensinamentos, irmãos, todas as atitudes ali do judaísmo da sua época, irmãos, foram contra ele para matá-lo, irmãos. Se aquele povo realmente tivesse servindo a Deus, irmãos, de corpo, alma e coração, e vendo a palavra, eles teriam reconhecido a Cristo. Olha para você ver, tanto que o pecado faz uma divisão, irmãos. Aquele povo estava dividido, irmãos. Eles não estavam, irmãos, em comunhão com Deus por causa do pecado. Ao ponto de não reconhecer o Filho de Deus. Ao ponto de não reconhecer o Filho de Deus. E viviam, irmãos, em rituais, conceitos e doutrinas de homens. Mas quando chegou o Filho de Deus, a salvação para eles, eles negaram. Por quê, irmãos? Porque há uma grande divisão entre Deus e os homens, que é o pecado. Estavam todos no pecado. Os maiores críticos de Jesus eram fariseus, que faziam diversos atos de purificação e diversas expressões externas. O problema é que eles tinham o coração endurecido e seus caminhos se afastavam do caminho de Deus. Eles escondiam através de símbolos externos seu coração distante de Deus. E era por isso que Jesus criticava com tanta força. Mas vale a pena ter o coração junto de Deus do que fazer diversos rituais externos que não leva a nada, irmãos. Certos rituais externos, irmãos, não dá para combater a carne. Não dá para combater a carne, a força da carne, a força que o pecado tem, irmãos, sobre a vida do homem. Por isso devemos lembrar que a purificação do cristão deve ser do seu coração e não apego aos rituais externos. Aí alguém pode falar, então pode andar de qualquer jeito, andar pelado. Não é isso, irmãos. Tá bom? Assim como na antiguidade o povo tem um caráter diante de Deus, o caráter tem que continuar na vida do homem, né? A Bíblia ensina isso, irmãos. Não é nem questão de apontar isso, irmãos. Então tem que andar de qualquer jeito. Não é bem assim, irmãos. O caráter, desde a antiguidade até hoje, irmãos, sempre tem que estar na vida do homem. O homem tem que ter bom caráter, a mulher tem que ter bom caráter diante de Deus, bom caráter diante dos homens. O homem tem que ter bom caráter diante dos homens também.
Por isso devemos lembrar que a purificação do cristão deve ser do seu coração e não apegos a rituais externos. Como devo me santificar? E tem pessoas que não sabem se santificar, né, irmãos? Tem pessoas que acham que ela está fazendo não é pecado, acham que ela está fazendo não é normal e assim vai por diante. E o fim disso tudo vocês sabem o que vai dar, irmãos. O primeiro passo, irmãos, para a santificação é você que dá. É você que dá o primeiro passo para a santificação. O que, irmão? Aceitar Jesus. O primeiro passo para aproximar de Deus é aceitar Jesus. Para aqueles que não têm Cristo ainda, o primeiro passo é aceitar Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e com ele cearei e ele comigo. A santificação, irmãos, é um processo gradativo, ou seja, de passo a passo, irmãos, envolvendo várias áreas da vida do homem. A santificação, irmãos, é um processo gradativo na vida do homem, irmãos, ou seja, de passo a passo. Contudo, irmãos, esse processo de santificação na vida do homem, o homem precisa do Espírito de Deus na sua vida.